Neste vídeo nós vamos trabalhar com função afim, que é também conhecida como função do primeiro grau. Toda função afim ou função do primeiro grau é definida por f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, com a variável x elevado a 1. O expoente, quando não aparece, é porque é 1. Se a variável x estiver elevada a qualquer outro valor que não seja 1, a função não é do primeiro grau. Com a diferente de zero. A é o número que multiplica x e b é o termo independente. O número que multiplica x pode ser qualquer valor, com exceção do zero. O termo independente pode ser qualquer valor, não tem restrição nenhuma. Então vamos ver alguns exemplos. Y é igual a 3x menos 4. Isso aqui é uma função do primeiro grau. 3 é o número que multiplica x e menos 4 é o termo independente. Y é igual a menos 2x. Menos 2 é o número que multiplica x. O termo independente, como não aparece, é porque é zero. F de x é igual a x mais 7. 1 é o número que multiplica x e 7 é o termo independente. Alguns parâmetros sobre a função do primeiro grau. É definida por f de x igual a x mais b com a diferente de zero. A é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Se o coeficiente angular for um número maior do que zero, o gráfico vai ser uma reta crescente. Agora, se o coeficiente angular for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Construa o gráfico da função y é igual a x mais 2. O gráfico é a representação da função no plano cartesiano. Aqui nessa tabela, eu posso chutar infinitos valores para x, substituir na função e achar o correspondente em y. E dessa forma, obter pares ordenados, pontos para serem lançados no plano cartesiano. Quantos pontos são necessários para construir o gráfico? Bom, o gráfico da função afim é sempre uma reta. Por um ponto passam infinitas retas. Agora, por 2 pontos passam uma reta. Se por 2 pontos passam uma reta, 2 pontos já são suficientes para montar o gráfico. Eu posso atribuir para x qualquer valor, mas é mais conveniente trabalhar com números pequenos. Vou atribuir para x 0. Agora eu vou escolher aleatoriamente um número menor do que 0 e um número maior do que 0. Vou escolher menos 4 e 3. Com x igual a menos 4, vai ficar menos 4 mais 2, menos 2. Com x igual a 0, 0 mais 2, 2. Com x igual a 3, 3 mais 2, 5. O procedimento agora é lançar esses pontos no plano cartesiano. Como o gráfico é uma reta, 2 pontos já são suficientes. Vou lançar os pontos menos 4 e menos 2 e 3 e 5.
Aqui o ponto menos 4 e menos 2, e aqui o ponto 3 e 5. Depois de lançados os pontos, é só desenhar o gráfico. O gráfico passa por todos os infinitos pontos que compõem a função y é igual a x mais 2. O ponto 0 e 2 faz parte da função y é igual a x mais 2. Olha o gráfico aqui passando pelo ponto 0 e 2. Encontre a função afim que passa pelos pontos menos 1 e 4 e 3 e menos 8. Toda e qualquer função afim é definida pela função y é igual a x mais b. Aqui, como são dois pontos, eu vou precisar de duas equações. Aí agora vai ser o seguinte. Eu tenho um sistema de equação e dois pontos. Na primeira equação, eu vou lançar os valores de x e y que estão no primeiro ponto. E na segunda equação, eu vou lançar os valores de x e y que estão no segundo ponto. Então vai ficar y, no lugar do y, eu vou colocar o número 4, que é o valor de y no primeiro ponto. 4 é igual a vezes menos 1, que é o valor de x no primeiro ponto, mais b. A segunda equação vai ficar menos 8, que é o valor de y no segundo ponto, é igual a vezes 3, que é o valor de x no segundo ponto, mais b. Agora eu vou reescrever isso aqui para ficar mais organizado. A vezes menos 1 é a mesma coisa que menos a. A vezes 3 é a mesma coisa que 3a. Vou resolver o sistema pelo método da adição. Vou multiplicar qualquer uma das duas equações por menos 1 para poder cancelar b com b. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Multiplica por menos 1 e inverte o sinal de todo mundo. A segunda equação eu vou reescrever exatamente igual está aqui. O procedimento agora é somar as duas equações. Então vai ficar menos 4 mais menos 8, mais com menos dá menos. Menos 4 mais menos 8, menos 12. A mais 3a, 4a. Menos b mais b, cancela, que é justamente o que a gente está querendo. Menos 12 é igual a 4a. 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Menos 3 é igual a é igual a menos 3. O coeficiente angular vale menos 3. Agora vamos encontrar o coeficiente linear. Substitui esse valor de a em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na primeira. Menos 4 é igual a menos b. Menos 4 é igual a menos 3 menos b. Menos 3 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Menos 4 mais 3 menos 1. Multiplica por menos 1, inverte o sinal de todo mundo. 1 é igual a b, b é igual a 1. O coeficiente linear vale 1. Toda e qualquer função afim é definida pela fórmula y é igual a x mais b. Se eu sei o valor de a e sei o valor de b, é só substituir. Então vai ficar y é igual a 3x mais 1. Essa aqui é a função afim que passa pelos pontos menos 1 e 4 e 3 e menos 8. Se quiser conferir se está certo,
é só substituir os valores de x na função. Com x igual a menos 1, y tem que ser 4. E com x igual a 3, y tem que ser menos 8. Primeiro com x igual a menos 1. Menos 3 vezes menos 1, 3. 3 mais 1, 4. Agora com x igual a 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 1, menos 8. Um veículo qualquer possui um consumo de 8 km por litro de combustível. Determine a função com o gráfico que representa essa expressão. Se o veículo possui um consumo de 8 km por litro, se não gastar nada, é porque não andou nada. Se gastar 1 litro, é porque andou 8 km. Se gastar 2 litros, é porque andou 16 km. Se gastar 3 litros, é porque andou 24 km e assim por diante, seguindo sempre esse mesmo padrão. Isso aqui pode ser escrito em forma de pares ordenados. A variável x vai estar associada ao combustível gasto e a variável y vai estar associada à distância percorrida. Se eu tenho esses pares ordenados, eu nem preciso da equação que define a função para montar o gráfico. Basta lançar esses pares ordenados no plano cartesiano. Aqui no caso é só o primeiro quadrante, porque combustível gasto é sempre positivo. Distância percorrida também é sempre positivo. O gráfico é a representação da função no plano cartesiano. Se o veículo consumiu 1 litro, é porque percorreu 8 km. Se consumiu 2 litros, é porque percorreu 16 km. Se consumiu 3 litros, é porque percorreu 24 km e assim sucessivamente. Agora nós vamos achar a lei de formação que define essa função. Vou escolher 2 pares ordenados, jogar esses pares ordenados no sistema de equação igual nós fizemos no exercício anterior. Escolhi os pares ordenados 1 e 8 e 2 e 16. A primeira equação vai ficar 8 é igual a A vezes 1 mais B. A segunda equação vai ficar 16 é igual a A vezes 2 mais B. Multiplique qualquer uma das duas equações por menos 1 para poder cancelar B com B. Multiplica por menos 1, inverte o sinal de todo mundo. O procedimento agora é somar as duas equações. Então vai ficar menos 8 mais 16, 8. Menos A mais 2A, A. Menos B mais B, cancela, que é justamente o que a gente está querendo. 8 é igual a é igual a 8. O coeficiente angular vale 8. Vou substituir esse valor de A
em qualquer uma das duas equações para encontrar o valor de b. 16 é igual a 2a mais b. 16 é igual a 2 vezes 8, que é o valor de a, mais b. 16 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 16 menos 16, 0. 0 é igual a b, b é igual a 0. O coeficiente linear vale 0. Toda e qualquer função do primeiro grau é definida pela fórmula y é igual a x mais b. Se eu sei o valor de a e sei o valor de b, é só substituir. Então vai ficar y é igual a 8x. Determine a função para a transformação da temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa, considerando que 5 graus Celsius é igual a 41 graus Fahrenheit e 10 graus Celsius é igual a 50 graus Fahrenheit. Esses valores de temperatura que foram fornecidos vão funcionar como se fossem pares ordenados. O primeiro par ordenado vai ser 5 e 41 e o segundo par ordenado vai ser 10 e 50. Se eu tenho dois pares ordenados, é só jogar no sistema de equação. A primeira equação vai ficar 41 é igual a 5a mais b. A segunda equação vai ficar 50 é igual a 10a mais b. Multiplique qualquer uma das duas equações por menos 1 para poder cancelar b com b. Vou multiplicar a primeira. Multiplica por menos 1, inverte o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 41 é igual a menos 5a menos b. A segunda equação vou reescrever exatamente igual está aqui. O procedimento agora é somar as duas equações. Menos 41 mais 50, 9. Menos 5a mais 10a, 5a. Menos b mais b, cancela, que é justamente o que a gente está querendo. 9 é igual a 5a. 5 está multiplicando, passa dividindo. 9 quintos é igual a é igual a 9 quintos. O coeficiente angular vale 9 quintos. Vamos achar agora o coeficiente linear. Substituir esse valor de a em qualquer uma das duas equações. 50 é igual a 10a mais b. 50 é igual a 10 vezes 9 quintos, que é o valor de a, mais b. 10 multiplicando, 5 dividindo, dá para simplificar. 50 é igual a 2 vezes 9 mais b. 2 vezes 9, 18. 50 é igual a 18 mais b. 18 está somando, passo para o outro lado subtraindo. 50 menos 18, 32. 32 é igual a b, b é igual a 32. O coeficiente linear vale 32. Se eu sei o coeficiente angular e sei o coeficiente linear, é só substituir na equação que define a função afim, que é y é igual a x mais b. Y é igual a 9 quintos vezes x mais 32. Com essa fórmula aqui, eu consigo transformar a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Eu posso escrever essa fórmula de um jeito ainda mais intuitivo. A escala Celsius está associada à variável x e a escala Fahrenheit está associada à variável y. Então, aqui no lugar do y, eu posso colocar temperatura em Fahrenheit e aqui no lugar do x, temperatura em graus Celsius. Temperatura em Fahrenheit é igual a 9 quintos vezes
temperatura em Celsius mais 32. Com essa fórmula aqui, eu consigo transformar qualquer temperatura de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit. Dada a função f de x igual a 5x menos 7, encontre f de 1 e f de 3. Esses valores numéricos que estão entre parênteses, eles vão entrar aqui na função no lugar do x que está entre parênteses. E depois da igualdade, todo lugar que tiver x vai ser substituído pelo valor numérico que estiver aqui. Então, o f de 1 vai ficar f de 1 é igual a 5 vezes 1 menos 7, e o f de 3 vai ficar f de 3 é igual a 5 vezes 3 menos 7. Cinco vezes 1, 5. 5 menos 7, menos 2. O f de 1 vale menos 2. 3 vezes 5, 15. 15 menos 7, 8. O f de 3 vale 8. E assim por diante para qualquer outro valor numérico. Por exemplo, se eu quiser saber f de 0, vai ficar 5 vezes 0, menos 7. 5 vezes 0, 0. 0 menos 7, menos 7. F de 0 vale menos 7. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.